O quanto a anatomia influencia as nossas decisões em caráter, né, de atendimentos de urgência e emergência. Eu sou então a professora Michele, né? Vamos conversar um pouquinho a respeito. Dentro desse mundinho, então, o que eu posso passar para vocês? Eu quero expressar mais a importância da parte anatômica dentro do nosso processo de entendimento e do cuidado, né? Não só da cura, mas também do reconhecimento para evitar, né? Também maiores comorbidades e tudo mais. O que faz a diferença dentro disso? E pensando também na linha de frente. Agora, muito atual, né, o termo linha de frente, que é o atendimento, né, na base, no início do processo de recebimento do nosso paciente. Então, algumas situações são bem específicas que eu vou comentar com vocês, mas primeiro eu queria dar uma pinceladinha de onde tudo isso começou. Muitos, né, me questionam, não, mas anatomia, fisiologia, eu preciso saber da doença, do efeito fisiológico do que acontece. Vamos pensar comigo o seguinte: como a gente vai compreender a fisiologia e o funcionamento se não souber a localização, como é a montagem desse sistema e como ele se expressa como uma máquina, como uma corrente, né, como engrenagens que se acoplam? Por que eu vou passar um pouquinho a respeito da história? Na verdade, são apenas 3 grandes, né, influenciadores e, se forem ver, criadores mesmo da parte moderna da medicina. Pensando assim, o que a gente consegue colocar ali para vocês, inclusive? Olhando, né, ali a gente tem o Tratado de Hipócrates. Tratado de Hipócrates, na verdade, é uma coleção hipocrática que a gente chama. Ela é composta de mais ou menos 60 volumes de instruções para atuação em meio médico. Desde a parte, lógico, né, que a gente sabe da parte ética, né, que Hipócrates tem um grande papel dentro disso, mas a importância de saber o seguinte: esses livros, né, essa grande coletânea, essa coleção, ela foi iniciada no século III, indo até o século XI, e foi escrito, na verdade, cada um dos exemplares, por vários tipos de médicos. Querendo ou não, apesar de se chamar coleção, né, hipocrática, não foi Hipócrates que escreveu a maioria deles, e algumas a gente nem pode atribuir totalmente a ele também. Mas por que eu quero mostrar isso? Já lá nos primórdios, quando começa a se estabelecer e se começar um estudo maior, a própria coleção, que tem mais ou menos 60, 62 exemplares, né, depende de qual vertente, né, que tu segue para poder entender, né, da onde veio esses livros. Então a gente tem uma específica que é de anatomia e fisiologia, da anatomia, da natureza do homem e do coração. Ainda naquele período, né, se acreditava, por causa das emoções do ser humano, aumento de palpitações, a gente tinha, né, aquele inotropismo positivo, aquele aumento, né, se pensava que o coração fazia o controle de todo o resto do nosso mecanismo. Hoje se sabe que cada um dos órgãos tem um grande papel nesse funcionamento, incluindo a região cerebral. Mas já naquele período, para se entender medicina, já sabia que tinha que conhecer profundamente a máquina. Pensando nesse termo da máquina, a gente pula lá para Da Vinci, né? Da Vinci, então a gente sabe que foi, na verdade, matemático, inventor, escritor. Ele teve um enorme papel na parte da medicina, porque ele era uma pessoa extremamente inteligente, no ponto de vista genial. O que é o genial? É ver o que todos viram, mas entender o que ninguém entendeu. E ele começa a fazer dissecções e começa a querer entender, e aquela curiosidade, né, que nos anima para poder conhecer o corpo humano. A partir disso, a gente consegue ter um amplo mapa realizado por ele. Lembrando, lógico, né, que Da Vinci, na verdade, infelizmente, nunca conseguiu acabar a sua obra. Ele fazia várias obras, né, na verdade, ao mesmo tempo, várias tarefas. E ele nunca conseguiu fazer uma publicação a respeito disso. Então, tudo que se tem hoje publicado é uma coletânea, né, uma junção de todos os escritos, né, os manuscritos que ele tinha. Mas percebam que a curiosidade, o entender o porquê, que isso rege, na verdade, a maioria de nós, né, que fomos para o lado da medicina. Isso tudo leva à observação, e a observação para o entendimento total.
entendimento e ideia de máquina, certo? Depois disso, né, nós temos já o Andreas Vesalius, daí ele já fez, né, ele realmente diz que o corpo humano é uma fábrica, não chega nem a ser uma máquina, tem vários setores, várias contribuições, cada um deles vem por um lado. Ele é conhecido como o pai da anatomia, tá? Ele era um belga, essa história é bem interessante. E ele estudava medicina, e ele via que todos os estudos eram teóricos e clássicos, que tu tinha que imaginar as formas que eram feitas. E o mais curioso, em uma das aulas que ele teve, que era a respeito, né, dos ossos, da composição óssea do corpo humano, dizia que os homens tinham uma costela a menos, pois foi doada, daí vem a parte religiosa, que ainda regia muito, né, no período, tinha sido doada para a criação de Eva. Ele não se contentou com aquela informação. E ele começou a ir atrás, contratou anatomistas, contratou colegas, ele mesmo fez alguns dos desenhos, começou a estudar a fundo o corpo humano. E ele é considerado até hoje o pai da anatomia, porque ele conseguiu mostrar que o homem não tem uma costela menos que a mulher, saindo um pouco daquela ideia religiosa, não que a religião influenciasse ou que fosse benéfico ou que fosse deteriorando, né, a parte médica, não é isso. Mas eu digo crenças que deveriam ser sucumbidas, deveriam ser vistas e analisadas e ditas como o que é realmente, através da curiosidade, através da pesquisa, através do entendimento do funcionamento. Andrés também, uma das coisas, né, ele criou esse atlas, né, que a gente tem ali a fotinha do atlas, isso foi lá no século XVI, vocês vejam a progressão dos nossos 3 grandes pais, né, se forem ver da anatomia, que pelo menos eu considero dentro do histórico ali todo, né, mas assim, ó, o que a gente consegue entender? Todos eles eram extremamente curiosos, criativos, e o que eles mais desejavam? Promover a cura e promover o benefício em saúde. Nem sempre a cura a gente consegue, mas através disso tu tem que entender pormenorizado tudo. Sem anatomia, nós não temos medicina.